O conteúdo a seguir tem o apoio de EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Mais cabelo onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Colchões e travesseiros Tropical. Renova Clima Refrigeração, venda, instalação e manutenção de ar-condicionados. Sirius Trend, te indicando as melhores séries. Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira, vamos falar de problemas, enfim, não poderia ser diferente. E a gente vai começar a falar do que a gente, na sexta-feira, com meu querido Aníbal, que está lá em Portugal, nos vendo nesse momento, um abraço para ele, a gente conversou, que é a respeito dessa crise, vamos colocar assim, a respeito do jogo do Sport e Flamengo, lá na Arena de Pernambuco. Pelo menos é o que está marcado e a gente vai conversar sobre isso. Gente, na sexta-feira, e agradeço até Valfrido me mandou o documento, e o documento literalmente está assinado daquela época e etc, julho. Então, tudo que a gente falou no se aconteceu, e as críticas são as mesmas, tá? Entendo a parte da venda, do valor, do prejuízo, essa coisa toda. Mas se tem um jogo mal escolhido para fazer esse tipo de logística, foi, né, o jogo contra o Flamengo. O Flamengo que é não digo que é rival, porque a gente tá caindo. Como é que o cara é rival da gente? Ele é um clube que não é parceiro, não é um clube que conviva de boa as torcidas e muito menos os seus dirigentes, conforme a gente já falou de muitos casos aqui envolvendo o Flamengo. Então, foi complicada a forma também, né, já que não tinha sido confirmada essa negociação. É um terceirizado, né? Lembrando aqui que não é o Flamengo, é um terceirizado, mas de toda forma comprou o jogo por causa do Flamengo, não comprou o jogo por causa do Sport. Então, há essa resenha desde a semana passada, e eu queria, né, colocar aqui que a gente recebeu. Eu mandei lá no Instagram dizendo que recebi. Então, recebi tudo que eu falei aqui na sexta-feira, está de pé, né? A assinatura, conforme a gente comprovou, e desde lá, né, só para capturar o que eu já falei, desde lá, a gente teria essa dúvida se o Sport iria, neste momento agora do Campeonato Brasileiro, ainda ter chance ou não. Em julho, já estavam com esse olho nessa renda para ofertar lá. Ah, mas é só aumentar o ingresso da torcida do Flamengo. Ah, mas é só... Cara, eu vou dizer bem franco, como microempreendedor e qualquer coisa que eu vale. Se bem que não vale para futebol. Mas imagina só, todos os jogos teriam um lado positivo, vamos supor, se o Sport não precisasse desses jogos, não tivesse passando pela fase que está e não fosse contra o Flamengo. Porque 3 contra o Palmeiras, milhões, 3 contra o Corinthians, 3 contra o Flamengo, 3 não sei o quê, não sei o quê, ia ser literalmente muito lucrativo. Por outro lado, é um clube de massa. É um clube onde sua torcida, com o clube na zona do rebaixamento, a torcida tem lotado a Ilha do Retiro. Então não há que se falar em preencher um espaço que, de repente, a torcida do Sport não iria ocupar, porque a torcida do Sport, até que prove o contrário no dia do jogo, iria ocupar. Era um lugar destinado. E se não ocupasse, era do Sport. Era do Sport. Então, tem todos esses vieses e é complicado porque não só o jogo do Flamengo, como eu acho também que o jogo contra o Ceará na próxima quarta-feira, que tem a transmissão, né? Tem um pré-jogo, transmissão e o pós-jogo com a gente, inclusive com a coletiva do técnico Daniel Paulista. Eu acho que até esse jogo deu uma morgada, né? A gente está o quê? A 2, 3 jogos aí de literalmente estarmos oficialmente, vamos dizer assim, 2 ou 3, né? Me ajuda aí, gente, por favor. Oficialmente rebaixados. O jogo, né? A ida para Minas Gerais, num primeiro momento, deu um gás. Depois, contra o Atlético, a gente viu que realmente o time tem, né,
tem os seus altos, aspas, e os baixos, sem aspas. Né? É um time que não se mantém numa crescente subida e etc, etc, etc. Então, há esse problema que tira, já morga o torcedor rubro-negro, né? Já desta quarta-feira. E eu tava vendo alguns twitters e algumas postagens no Instagram, todas coerentes, né? Independente das opiniões, eu sempre acho coerente, porque é opinião. A opinião tem que ser respeitada. Mas, assim, o torcedor do esporte está indo a um encontro de uma informação, ou, aliás, de uma informação não, que não é informação, de uma expectativa de que esse jogo do Flamengo, o contrato seja rasgado ou pague a multa, etc, etc, etc. Sinceramente, se tu tá acreditando nisso, meu velho, poderia até acontecer, ou pode, mas é tão fora dos quadros, né, financeiro e de contrato, eu não acho que vá mais acontecer nada, não. O jogo está, a logística vendida, não o mando de campo, aumentada de 10%, né? Aumentaram mais 2 vezes esses ingressos do Flamengo. E digo mais, eu apostaria que o torcedor do esporte nem vai para esse jogo. Vai ficar vazia, né? Tem um protesto, inclusive, uma campanha iniciando para que tenha a arena vazia, salutar, sem violência, sem quebradeira, sem nada. Eu acho que isso é uma forma excelente de você marcar território, como opinião da torcida rubro-negra, que tem todos os direitos de protestar e de ir contra esse tipo de situação. Essa semana, inclusive, gente vai comentando aí, contrapondo, vai me corrigindo, vai acrescentando as informações aí, que vocês tiverem de informação, quem é membro também do canal, para participar aqui. Mas eu acho que eu estou falando tudo que vai ao encontro de todo mundo, né? Inclusive, teve um torcedor, eu estava depois olhando o chat, dizendo que eu não estava tomando partido, não estava tomando uma opinião mais fixa. Claro que não. Enquanto eu não vejo um contrato assinado, enquanto eu não vejo tal informação, eu não vou pelos outros, não. Tem gente assim que vai. Né? Eu não vou. Tipo Lucas Lima, tipo aquele menino que foi para a Europa, para a Inglaterra. Segurei o pé aqui e estava certo. Doido. Pronto, doido. Doido não, porra. Tem informação privilegiada. Eu vou estar dizendo que fulano disse, não, fulano disse, eu disse. Por quê? Porque a nossa redação viu também a informação e realmente é verdade. Verdade, porra nenhuma. O Lucas Lima não estava negociado porra nenhuma e o outro também não, para a Inglaterra, para o outro clube, não, era para o outro. E eu dizendo aqui, rapaz, desconfie disso, esse cara está indo para lá não. E não sei o que, eu só não tinha certeza. Mas assinar, porque imprensa sudestina está falando, vou nada, meu irmão, vou nada. Depois vocês quebram a cara alguns daqui, né? São todos não. Tem um idiota lá do sudestino que está dizendo que o Flamengo é campeão em 87, aquela ladainha toda. Puta que pariu. Aí os caras ficam botando o cara lá no céu. Não, aí o cara vem com uma dessa, eita porra. Mas quando ele postar alguma coisa, vai lá, feito um babaca subserviente que dá valor somente, ou em grande parte, porque o cara é sudestino. Esporte não sei quem, fulano disse que o esporte perde. Aí o mundo se acaba aqui. Eu não entendo isso. Postagens de fulano da imprensa sudestina. Que porra isso vai mudar, velho, teu dia? Aí vai lá o esporte, comete um crime, né? Um empatezinho aqui, um negócio aí. Tá vendo? E, meu irmão, é muito maior do que isso o problema. Pelo amor de Deus. Deixa os caras lá falando o que quiser, de direito. Puta que pariu. Mas, enfim. O que eu tô vendo, gente, com essa crise, são vários vieses. Como eu já falei, não acho que volta. O jogo foi vendido, né? A logística. Não há o que se fazer. Eu não faria. Eu não o faria. Agora sim, se o Sport não fosse um time de massa, não fosse o maior do Nordeste, time. E vamos lá, que até fosse, mas a torcida não tivesse dando o retorno para elaborar aí a parte financeira. Porra, não vou admitir isso, não, mas tá. Vamos pensar, né? Mas a torcida estava chegando junto. Eu vou falar, não estava, né? O verbo tá conjugado no passado. Eu não posso conjugar no presente e no futuro. Porque eu não sei se o torcedor vai mais para o estádio, nem para a ilha, nem para esse jogo da Arena. Há de se ver o que vai acontecer. Então, houve essa equivocada situação
equivocada comunicação para o seu torcedor, né? Eu tenho dito, mas coincidentemente as merdas dão e depois a gente vê. Eu já tinha falado lá, né? Quando eu digo lá, não é só agora não, em qualquer momento eu sempre estou dando, ó, bicho, não tem cara essa porra, fulano, pô, bicho, isso aqui vai dar, não, calma aí, calma, pronto, aí dá o BO. Mas assim, mata no peito e encara o problema. Desde quando estavam pensando em fazer isso? Desde sei lá de quando. Então, meu irmão, uma coisa leva a outra, né? Sem a torcida não tem o esporte. Não é uma empresa minha, não é uma empresa sua, é do povo, é nossa. Quem é sócio e quem não é. Quem é sócio e quem não é. Porque eu vou descartar o torcedor que não é sócio, um clube com 4 milhões de torcedores. Descarto não. Nunca descartei e nem sempre eu fui sócio do esporte. Mas assim, atitude equivocada, uma comunicação equivocada, a busca pela essa parte financeira equivocada, e só se entende, aspas na palavra entende, de querer minimizar o prejuízo financeiro. Mas existem 1001 formas de minimizar o problema financeiro que não, eu não vou... Assim como na Arena, não, como é o nome? Ninguém nunca mais falou, dessa remodelação, retrofit da Ilha do Retiro, eu não concordo. Não, mas vai fazer quando? Quando tiver dinheiro, porra. Tiver dinheiro. Né? Eu só como um sanduíche, um negócio melhor, quando eu tenho dinheiro no bolso. Quando eu não tenho, eu fico com desejo. Vou trabalhar, vou fazer, vou me choçar para comer aquele sanduíche que eu quero. E tudo na vida é assim. E eu tenho que comprar um negócio sem dinheiro? Eu vou fazer como? Quando tiver dinheiro, faz. Não é agora a vez. Então não é para ser feito. Se não tem como não fazer. Mas assim, eu também não concordo, né? Colocando minha opinião agora bem pontual com relação a esse caso. Achei complicada a forma que foi levada, a forma que foi comunicada e a forma que está sendo administrada nesse momento. Né? Você deixa, isso é uma questão, aspas, vamos lá, de oposição, que é. E eu não estou falando política de grupo que está. Não, estou falando de oposição às ideias que estão sendo colocadas, porque necessariamente eu falo aqui agora, eu não estou vinculado a nenhum partido, nenhum grupo político dentro do clube, mas eu estou criticando uma situação que caramba, eu não posso concordar com isso. Depois que eu vi as provas, os elementos, aquela coisa toda. Mas assim, matava no peito. Já fiz a merda tem que ser matada no peito, mesmo que mele minha camisa. Vai para a sala de imprensa e comunica ao torcedor rubro-negro literalmente o que aconteceu. Não está acontecendo isso. O que é que aconteceu? Alguns colegas receberam um áudio ou um vídeo, alguma coisa aí. Aí a coisa, em vez de melhorar, piora. Porque eu sou ser humano, não estou com ciúme, não. Ciúme de macho, como diria meu querido Milton Bivar, é o pior que tem. Mas não tenho esse ciúme de macho, não. Tanto faz, veio ou não veio aqui. Mas tem gente que faz questão. E você está lidando com o ser humano. O cara tem um microfone. E por que eu não vou ser inteligente e tratar todo mundo igual? Eu vou dar uma entrevista para todo mundo, já que eu vou para A, para B, para C. Mas não. A gente tem visto, infelizmente, na gestão atual, que em muitos momentos a escolha de alguns lugares para ir falar. Por que, como, que se tem, não sei. Aí são outros 500. Então, acho complicado, olhando o DK, esse tipo de situação. E por que mata no peito, pô? A coletiva, vamos lá, todo mundo, ou então um pronunciamento. Porque é um caso atípico. É um caso atípico. Isso não ocorreria no Flamengo. Isso não ocorreria no Flamengo. Vender um jogo para o esporte, o Flamengo poderia estar para cair, ele não venderia esse jogo para o esporte. E quebrado, viu, lá atrás. Que hoje, né, de anos para cá, o Flamengo é outro tipo de administração, não dá para falar em quebrado. Pelo contrário. Mas o Flamengo tem boto minha mão no fogo que o Flamengo não faria isso pelo esporte. De vender renda, logística, etc, etc, etc. Mas, enfim, aconteceu, vai acontecer, e o torcedor rubro-negro está na bronca, e tem que estar mesmo. Se tem uma hora para começar, aliás, já deveria estar protestando. Quando eu digo protestar, gente, não é quebrar, não é certas coisas, não.
nesse sentido que perde-se, né, o valor, o sentido e perde a justificativa. Mas, por exemplo, Sport Flamengo Arena, vai ninguém. Torcida organizada, não precisa ir para lá bloquear ninguém, não. Não vai ninguém, né? Começa a fazer a campanha. E, de repente, até uma campanha financeira para arrecadar dinheiro para no final do ano, sei lá, ou coisa que o tipo poderia para ajudar. Mas se é uma coisa que não dá para fazer, é esse tipo de situação. Eu tenho visto aí também alguns argumentos de que a renda já daria 1,5 milhão a do Flamengo. Será que daria 1,5 milhão? Né? Eu sempre faço o raciocínio aqui, não que seja uma opinião fixada, mas Sport e Flamengo, daqui para lá, o Sport está rebaixado. A grande maioria do seu rubro-negro não vai para a Ilha do Retiro. Né? Vamos tirar aí que 10%, 12 mil, 15 mil, né, devem ir para o jogo do Ceará, que morgou, né, velho? Morgou literalmente. E depois dessa do Flamengo, 10, 12 mil. Daqui para lá para o Flamengo, o Sport já está rebaixado. Quantos vão para dar 1,5 milhão? Quantos precisariam ter na Ilha do Retiro? Aliás, na Arena de Pernambuco agora. Eu acho que o jogo em si, o negócio financeiro, 3 milhões de reais em si, eu continuo, falei lá e falo aqui, exceptue torcedor do Sport, exceptue o negócio, exceptue o jogo com o Flamengo, exceptue tudo. Só o dinheiro. O jogo foi vendido, foi bem vendido. Poderia ter sido vendido mais, inclusive, mas foi bem vendido. Por que eu digo isso? Porque teve um jogo da Copa, acho que foi Copa do Brasil. Ou foi o CRB ou foi o Botafogo da Paraíba que pegou o Flamengo? Foi um time do Rio, não lembro aqui agora. Segundo o dirigente do Botafogo, foi bem mais do que isso. Inclusive, a informação não é nem minha que eu lembrei. Foi uma das rádios que eu estava ouvindo e os meninos comentando sobre isso. Foi bem vendido, mas poderia ser mais bem vendido nesse sentido. Porém, Flamengo, desclassificado, torcida frequentando, lotando, pererê, aí mata o negócio. Eu estou falando só do valor dessa venda. Que, diga-se passagem, imagina se todo jogo, só os 3 milhões, se todo jogo a gente pudesse ter 3 milhões de renda livre, fixa, né, contra esses times que geralmente acontecem na arena. Isso é um raciocínio, tá, gente? O que não elimina o que eu já falei aqui. Sou contra, depois que eu vi a assinatura, desde julho, contra o Flamengo, a questão da honra, a questão de tudo isso que a gente vê com relação ao Flamengo. E não falo nem de 87 já está, né? Enfim, já é do esporte, já está da ilha e tudo mais. Não vou entrar nem nisso. Mas, querendo ou não, vamos lá. É um adversário sempre que fica desmerecendo o esporte, né? E colocando na justiça, sabendo que não vai ganhar mais, porque não tem como ganhar em instância nenhuma. Né? E mesmo que não é nem mais o título, né? Porque colocaram agora que o Flamengo queria colocar em xeque o título do esporte para ele ser campeão. Não é. É uma pendenga do troféu para o São Paulo não ficar com ele em definitivo. Né? Ele quer entrar sem mexer no resultado lá em cima. Que coisa louca o advogado do Flamengo. Sem mexer no resultado lá em cima, né? Porque já está julgado, e ele quer agitar. Aí entra mais uma, aí entra os jornalistas que querem agitar lá no Sudeste, né? Os sudestinos, e bota do jeito que quer. Afinal, já diria o poeta, sem manchetes, sem manchetes não saem os jornais. Flamengo perde o título. Perde não. Ele já perdeu há muito tempo com a justiça desportiva, dentro de campo, e etc. E a justiça comum. Só que fica, e, enfim, a gente sabe como é que funciona o sistema nesse sentido. Quarta-feira tem uma foquinha, galera, aí, vai comentando aí, tá? Que eu vou ler vocês daqui a pouquinho. Quarta-feira está projetado, pelo menos eu vi em alguns perfis, um protesto contra essa atitude. Quarta-feira também está programada uma reunião com alguns influencers do esporte. A galera aí que tem Instagram, etc, que faz um trabalho diferente, né? É outro tipo de pegada.
essa galera foi convocada para lá para ser explicado o que foi que aconteceu com relação à visão do esporte. Eu já adianto aqui o que é que vai ser dito. Já aconteceu os jogos do Flamengo, de fulano, Santa Cruz também já fez isso, PPP. O que está em xeque, o que está em jogo é a questão que o torcedor está reclamando e que está todo mundo contra, é a moral. É Flamengo, vender um jogo, a logística contra um time, dar espaço para uma torcida que historicamente, apesar do vermelho e preto, não combina com o vermelho e preto da gente aqui. Então, vai ser dito isso que eu estou dizendo. Não sei se os meninos e as meninas, né, devem fazer perguntas ou opinar contundentemente contrário, indo por esse viés aí da honra, do horário, que não poderia, e etc. É Flamengo, porra, vírgula, exclamação. Mas eu acho que não. Acho que vão ouvir e cada um segue seu rumo lá com seus objetivos, que eu não vou criticar ninguém, mas eu acho que essa reunião blasé. Essa reunião com influencers, com todo respeito aos influencers, com todo respeito a quem chamou. Mas é uma reunião blasé para ver se tenta mudar alguma coisa nesse sentido de opinião da torcida, que não vai mudar. Quem for contrário, inclusive, a essa opinião que a gente está dando aqui e que está sendo dada por toda a grande maioria da torcida rubro-negra, vai se queimar. Isso é fato, entendeu? Vai se queimar. Vale a pena se queimar? Né? Aí uns, inclusive, gostariam, mas, porra, não posso opinar. E claro que outros, porra, realmente, que já tem essa opinião. Só vai comprovar o que vai ser dito lá pela diretoria rubro-negra e vai postar se assim for doido ou, enfim, achar que realmente dá para vender um jogo para o Flamengo, né? No caso, a logística, etc. No mesmo dia, na quarta-feira, lá na Ilha do Retiro, fala-se que vai ter um protesto. Eu estou falando aqui porque a gente está vendo nas redes sociais alguns perfis aí que divulgam, etc. Será que vai ter mesmo esse protesto? Porque alguns outros protestos aí, não sei se foi tão direcionado para a questão política e não deu certo, ou pelo cunho, né, pelas alternativas que tinham de protestar, também não valiam, né, não foi bem avaliado pelo torcedor, mas desta vez é de cunho o clube. Né? Apesar de ter uma oposição política, oposição também de ideias, né? É bem diferente, que é no caso aí o que a gente está falando aqui agora, dessa galera, da torcida, mas eu não sei se realmente vai para frente. Por quê? Aqui, independente de quem está montando alguma situação a favor ou contra alguma ideia, a gente chama para entender e para ajudar a divulgar. Democracia é isso aqui. Hoje pela manhã e esse final de semana, eu lutei para tentar conseguir pessoas que estivessem ou estejam ligadas a esse protesto que acontece, pelo menos é o que está sendo informado, na próxima quarta-feira na Ilha do Retiro. Sem violência, sem isso, sem aquilo, pererê. Beleza. Não me apareceu ninguém, nem ninguém conhece ninguém que está encabeçando esse protesto. Eu, aos meus 53 anos, eu nunca vi um movimento que não tenha lideranças, que não seja organizado, que vá para frente. Só conheço carnaval. O cara começa a tomar cana, levanta uma mesa, daqui a pouco o bloco, a mesa, aí começa. A mesa, aí começa aquela, pronto, para tomar cana. Fora bloco de carnaval, um protesto, né, como está tendendo para quarta-feira, sem lideranças que possam vir aqui, ou ir na rádio, ou em São Paulo, e assumir o BO. Eu sou um dos líderes, com fulano, Beltrano, Ciclano aqui. Papai, eu vou falar. Eu não conheço. Pode ser que seja o primeiro que dê certo, né? É tipo boato. Fulano é gordo, né? Entendeu o que eu quis dizer? Pronto. Aí o boato, mas isso é outra coisa, né? Tirando onda aqui. Então, tive essa dificuldade nesse final de semana. Mandei nos grupos de futebol do esporte. Mandei para gente que eu achava que tinha conhecimento. Sei não, Alessandro. Sei não. Deve ser fulano. Deve ser foda. E ninguém assumiu. Postei na rede social para ver se alguém aparecia, não aparecia. Enfim, eu acho difícil esse protesto, mas é justo. É justíssimo. Quarta-feira, Ilha do Retiro, tem protesto. O problema é que negócio totalmente diferente, né? Cadê a liderança? Quem são os nomes? Não sei, não tem ninguém, não. Enfim,
Então tá para ter esse protesto, pelo menos se fala, que eu acho que não vai render. Se render 10, 15, 5 pessoas, que é um protesto, mas não é aquele protesto conforme poderia ser, aproveitando esse tipo de situação. Então, quarta-feira tem protesto, quarta-feira tem, aspas, né? Quarta-feira tem uma reunião dos influencers com o esporte, convocada pelo próprio clube, e o jogo contra o Ceará, que fica, até então, num segundo plano, né? O jogo contra o Ceará, aqui para nós, ninguém fala mais do jogo do Ceará e vai ter o protesto. É protesto, é reunião, é o jogo do Flamengo que é lá embaixo, mas ninguém está falando mais do jogo contra o Ceará. O que desmobiliza um jogo, inclusive, que tem ingressos gratuitos para as mulheres e crianças. Né? A gente até divulgou no nosso News Nosso de cada dia na Eu Pratico Sport TV no nosso Instagram, ok? Deixa eu dar uma lida aqui e lembrar para vocês, quem esqueceu o like, ajuda a gente aí. E a nossa arroba Eu Pratico Esporte lá no Instagram, tá aí, Eu Pratico Esporte, para você estar sintonizado também com as nossas redes sociais, que, diga-se de passagem, a gente tá ao vivo para elas agora, tá? Os primeiros a chegarem aqui foi Foquinha, Rogério Paraíso, Fábio Medeiros, Helder Pedro, David Albuquerque, Zé Carlos, Wilson, Guilherme Prudente. Pô, tem uma galera nova aqui, né? Enfim, deixa eu ver então. Vamos ver opiniões que tenham a ver, excetuando os bom dias. O Pimentel. Pimentel chegou aqui na área. Boa tarde, macho velho. Bom dia, macho velho. Tu fala de onde, hein, porra? Fora do país, né? Hemisfério, né? Norte, pode ser norte, né? Mas é lá pro lado da Europa, né? Ou pro outro lado do mundo. Enfim, diz onde é que tu tá? Fiquei curioso. A falta de transparência e as mentiras dessa gestão, assim como o fracasso no futebol, ficarão marcados para sempre na história. Fora Yuri, tá dizendo o Pimentel aqui, que é membro da Eu Pratico Esporte TV. O Foquinha, na sequência, diz que estamos com 60 likes de diferença para a audiência. Dizer para a galera assim, inscrever-se, né, e virar membro. Valeu, Foquinha, sempre lembrando a gente aqui dos poucos likes que estão nesse momento. Pimentel ainda diz aqui, essa questão de venda não seria nada de estapafúrdio se fosse algo negociado agora. Mas, como sempre, mentiram sobre a negociação e fecharam o negócio lá atrás, 31/7. Entregaram o ouro faz tempo. Pimentel, você está dizendo uma coisa certíssima, em outras palavras. Por exemplo, abrir-se para o torcedor dizer, gente, nós temos jogo X, Y e Z. Cada jogo aqui a gente está conseguindo um pacote aqui de 3, 4 milhões. Sei lá, estou chutando um exemplo aqui. Né? Caramba, 12 milhões em 3 jogos para o time que está rebaixado. O time que está rebaixado. Não é? Então, abrir agora para negociação ou ser transparente com o torcedor rubro-negro seria bem interessante. Pegou mesmo na veia o teu comentário. Tá igual a Lucas Lima. Sou eu hoje, né? É foda. A gente pega essas misérias, Foquinha. Deixa eu ver mais aqui. O Pimentel tá dizendo aqui, quero só ver o balanço financeiro no final do ano. É tanta mentira e vaidade que pode explodir uma bomba e a coisa fica feia de uma vez por todas. Décio, foi uma vergonha a diretoria do esporte vender um princípio. E os princípios não têm preço. Não tem preço. Cadê aqui? Deixa eu ver mais. Eduardo Foquinha está dizendo aqui, Alessandro, poderia ser o time do Vaticano. Ficou feio essa venda, uma vez que a diretoria falou que o dinheiro jogado fora esse ano não comprometeria a temporada 2026. Claro que compromete, né? Dinheiro que não está no bolso. O Flamengo, diz Foquinha aqui, fez tudo para desqualificar o esporte por causa do 87. Aí vai a diretoria, toma atitude que vai contra o orgulho do torcedor do esporte e esconde atrás de uma nota nas redes sociais. Vai nesse sentido aí, né? Vai nesse sentido. Deixa eu ver mais. Foi o corretor, tá dando risada aqui, o Pimentel. Não sei de que, vocês estão conversando outras coisas aqui também, né? Enfim, é por aí o caminho. Eu acho que está bem pacífico essa ideia, né, da contrariedade
a respeito da venda e como foi essa venda. É como o Pimentel acabou de dizer agora. Se a partir de agora o time agora não, porque não está desclassificado ainda, né? Não está na Série B ainda. A gente já coloca porque a gente sabe, né? Acompanha, mas assim, em número, faltam 2 ou 3 jogos. Caiu, já deveria, por exemplo, agora está conversando com alguns empresários, alguma coisa, pronto. Tem jogo do Flamengo, tem jogo de fulano, de Beltrano. Quanto é que tu paga? 4 milhões, outro 5, outro sei o quê, 3, pronto. Vamos fazer o seguinte, eu só faço um pacote. Não, pô, só quero um jogo. Então, oda-se para lá. E ganhar 12, 15, 20 milhões, ou seja, diminuir o prejuízo e automaticamente, né, guardar a parte do dele que iria guardar para o ano que vem, né, sendo usada nesse ano. Então, faltou do jeito que foi, do jeito que está sendo. E essa reunião com os influencers hoje vai mudar alguma coisa? Pode ter certeza. Hoje é uma quarta. Vai ser dito o que eu falei aqui, sem tirar nem pôr. Né? Contrato cancelado, vai não, macho velho. Vão cancelar contrato nenhum, não. Pelo menos é a lógica do que a gente já vem acompanhando há muito tempo. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.